Glória a Deus. Nós estamos no 9º dia do nosso jejum. Nós estamos no 9º dia do nosso jejum e ontem nós falamos um pouco sobre a nossa verdadeira batalha espiritual, que é a batalha pelo nosso descanso. Ontem eu apresentei a você o espírito de Amaleque e espero que você tenha identificado alguns deles na sua vida e se posicionado em uma guerra de fato contra esses espíritos, contra essa mentalidade de esforço próprio. Amém? E hoje o tema daquilo que eu quero compartilhar com você, deixa eu colocar na tela para você. Hoje eu quero falar com você sobre o fato de o descanso ser a fonte de tudo na nossa vida. Como eu já expliquei para você, o descanso, ele fala sobre o propósito de Deus para nós. Deus nos criou para vivermos no descanso. E conectando com a mensagem de ontem, o que você precisa entender é que o diabo, ele vai se opor a nós. O diabo vai tentar nos impedir de entrar no descanso. Eu espero que isso já esteja claro para você. Está claro para você isso? Agora, por que o diabo luta tanto contra o seu descanso? É porque ele é o diabo. Tudo bem. Resposta aceitável. Um condenado, quanto mais condenação, não vai mudar, ele já está condenado. Mas por que a nossa batalha espiritual principal é pelo descanso e não pela santidade? Por que a nossa batalha principal é pelo descanso e não contra o diabo, contra os demônios? Porque o diabo sabe que esse é o segredo para uma vida abundante. Entenda que o diabo não se importa se você está cansado. Ele não se importa com isso. O diabo não importa se você está estressado. Essa não é a preocupação dele. Não é te deixar estressado que ele quer apenas. Não é te deixar cansado que ele quer. Na verdade, a grande questão do diabo é que ele sabe o que acontece quando nós entramos no descanso. Então ele não quer te cansar porque ele quer te ver cansado. Ele quer te cansar porque ele sabe o que Deus faz quando nós entramos no descanso. Esse é o alvo do diabo. O diabo sabe que o descanso não é o destino final. O descanso é o ponto de partida. Então, como eu falei ontem, as pessoas elas vivem como se o descanso fosse o final da vida. Descansei. Vou trabalhar na minha juventude, vou aproveitar a minha idade para trabalhar, me esforçar, me dedicar para construir, para depois eu descansar. Essa na verdade é a mentalidade de Amaleque. Porque o descanso para Deus não é um lugar final das nossas vidas, mas é o ponto de partida onde todas as coisas fluem para nós. Diga comigo, descanso é a fonte onde flui tudo que eu preciso. E é interessante que existem 2 salmos que mostram para nós nitidamente essa verdade.
Quais são os 2 salmos mais famosos e mais usados pelas pessoas? Quais são? Salmo 23 e o Salmo 91. O primeiro salmo, Salmo 23, é o salmo do pastor, que fala de provisão e cuidado. Então nesse salmo, Davi, ele expressa que existe provisão e cuidado de Deus para nós. O segundo salmo é o salmo da proteção, o Salmo 91, que fala de livramento e segurança. Então, o primeiro fala de provisão e cuidado. O segundo fala de livramento e segurança. 4 coisas que Deus quer estabelecer na nossa vida. Deus quer nos dar proteção, Deus quer cuidar de nós, Deus quer nos dar livramento de todo mal e segurança na nossa vida. Por isso que são salmos que as pessoas gostam. Por quê? Porque há promessas nesses salmos. Então, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Então Ele me supre, Ele me protege. Salmo 91 diz que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus me protege, eu não preciso temer o inimigo. São promessas poderosas de Deus. Amém? E são promessas de Deus para nós. Por mais que sejam contextos da nova aliança, eu expliquei para você na ontem, né? Semana passada, ontem. Acostumado a pregar só no domingo, né? Ontem eu expliquei para você, quando eu leio o Antigo Testamento a partir da ótica da nova aliança, eu percebo que todos os castigos passaram, mas as bênçãos permanecem. Então toda a promessa, toda a bênção que você lê no Antigo Testamento, que se refere a Israel, também se refere a você, porque você agora faz parte da descendência de Abraão em Cristo. Amém? Só o juízo que não, só as maldições que não, porque Jesus já levou a maldição no nosso lugar. Amém? Então essas promessas, proteção, provisão, segurança, faz parte do plano de Deus para nós. Só que o que nós ignoramos? O mais importante. Porque esses salmos, eles trazem condições para que essas promessas se manifestem. Mas nós ignoramos, nós pulamos essas orientações. E é aqui que está o segredo. Quando você lê uma promessa na palavra de Deus, você precisa entender que existe uma condição. E é interessante que as 2 condições nesses 2 salmos é a mesma. Então, antes do salmista Davi dizer no Salmo 23 que o Senhor é o pastor, nada nos falta, para que nós entendamos esse contexto, olha o que diz o versículo 2: em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Então aqui está a primeira condição. Por que eu posso crer que se o Senhor é meu pastor, nada me falta? Porque Ele me leva para descansar e me guia a águas que vão tornar paz. Lembra da graça e da paz? Olha ela aqui de novo. Agora, olha o que o salmista diz: o meu pastor me leva para descansar. Entenda o seguinte, o que Davi está dizendo é: a primeira coisa que o pastor quer não é me dar comida, a primeira coisa que o pastor quer não é me orientar, a primeira coisa que o meu pastor quer, me fazer descansar. Estamos preocupados em receber de Deus, mas antes de receber de Deus, precisamos aprender a descansar. Por isso que o descanso é algo fundamental. Amém? Então, com esse texto nós entendemos que a provisão, o nada me faltará, é uma consequência de você primeiro aceitar o convite para... Deus não pode ser o seu pastor e te prover enquanto você não aceitar descansar. Percebe o quanto é sério isso? A provisão é uma consequência.
para que o nada me falte, eu preciso descansar. Aí no Salmo 91, antes dele dizer, 10.000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita, antes dele falar que o Senhor guarda a minha entrada, a minha saída, a minha tenda, meu subaco, tudo quanto é coisa, o versículo 1 diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua. De novo o salmista diz: se eu quero desfrutar da proteção de Deus, se eu quero viver uma vida protegida sobrenaturalmente, o segredo não é a minha obediência, o segredo é o meu descanso. Diferente da lei que diz que Deus vai me prover e me proteger se eu obedecer, a graça nos afirma que se descansarmos, Deus vai nos suprir. Então, antes de eu viver a proteção sobrenatural de Deus, eu preciso aprender a descansar. Talvez seja por isso que a gente vive tão desprotegido nesse mundo. Percebe o padrão? Antes de nada me faltar, antes da bênção do Senhor do Salmo 23 ou da proteção do Salmo 91, o segredo é o descanso. Então, a proteção sobrenatural é para aquele que aprendeu. Perceba que aprendeu, não é algo natural a nós. O descanso não é inerente do ser humano. A preguiça é. A preguiça nasceu no seu couro, mas o descanso não. Descanso, estamos falando de alma. Preguiça, estamos falando de corpo. São duas coisas diferentes. Um descanso na alma me leva a descansar o corpo, mas uma preguiça no corpo leva a minha alma a viver ansiosa e agitada. Não é disso que nós estamos falando. Amém? Então, olha o que ele diz: a proteção sobrenatural é para aquele que aprendeu, se esforçou. Lembra de ontem? Se esforçou, lutou para descansar à sombra de Deus. O que é a sombra de Deus? É na obra consumada de Cristo, não na nossa obra. Eu não tenho que descansar na minha oração, eu não tenho que descansar naquilo que eu faço, eu tenho que descansar à sombra de Deus, à sombra da obra consumada de Jesus por mim. Eu posso descansar porque Deus cuida de mim. Amém? Proteção, provisão, livramento, todas essas bênçãos que buscamos desesperadamente, não são a causa do descanso, elas são o fruto do descanso. Preste atenção que essa frase é muito importante. Pastor, quando eu tiver a provisão, quando eu tiver a proteção, eu vou descansar. Não. Descanso não é fruto de coisas dando certo. Descanso não é fruto das suas orações sendo respondidas, porque aí é fácil. Descanso é, primeiro eu tenho a convicção de que Deus vai fazer, e eu vou descansar, por isso as coisas vão acontecer. Entende? É diferente da mentalidade do mundo. Vou trabalhar para depois me aposentar. Então primeiro eu trabalho em busca do descanso. Primeiro você descansa. Lembra de ontem? Primeiro você descansa, depois você trabalha. Então o descanso é a base, é a fonte para que as bênçãos se manifestem. Amém? Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou te falando. Mas isso não é inerente a nós, não é comum. Por isso que eu preciso que você entenda que é uma guerra. Não é comum, não é normal, é uma guerra. Eu preciso me posicionar para de fato descansar. Entenda aqui. Essa frase ela ficou grande, mas eu precisava colocar ela toda numa tela, então talvez ficou pequena a letra, meio embolado, mas eu precisava pôr tudo junto, senão ia dar trabalho, né? Preste atenção nessa frase, que isso aqui é muito importante. Se você quiser tirar uma foto, se
O celular deve você pegar, você tira. O diabo não ataca seu descanso porque ele quer que você fique cansado. Ele ataca seu descanso porque ele sabe que se ele te mantiver ansioso e agitado, ele corta o seu acesso à fonte da provisão e da proteção de Deus. Essa é uma frase muito importante. O diabo não quer te ver cansado pelo cansaço. Ser cansado, ser dormindo, ser acordado, para o diabo não faz diferença. O foco do diabo é: eu preciso te manter cansado e agitado, para que o acesso, a provisão e a proteção sejam cortados na sua vida. Como eu já disse para você, o diabo não pode impedir a graça de vir até você, mas ele pode te impedir ou te estimular a abrir as mãos e perder o que Deus te deu. Então, como nós lemos aqui, o descanso é a fonte das bênçãos. Não é primeiro as bênçãos para descansar, é o descanso para as bênçãos fluir. Isso você entendeu? Amém? Então, na verdade, o diabo quer te deixar cansado, ansioso e agitado, porque essa ansiedade e essa agitação cortam o fluir da graça. A graça de Deus está sobre você. Amém? Você já é abençoado em Cristo Jesus. Mas isso está dentro de você, na sua identidade. Porém, isso precisa se manifestar. Mas em uma alma agitada, em uma alma aflita, a conexão do fluir dessa fonte é interrompida. A graça está ali, mas ela não flui. A bênção está ali, mas ela não se manifesta, por causa da agitação e da ansiedade. Está conseguindo entender? Vamos desenhar. Hoje eu estava assistindo uma ministração, mostrei para a Lene. Deus vai me dar condição para isso. Eu achei muito bonito, muito chique. Um quadro, uma televisão que escreve assim. Já viram? Nunca viram, não? É uma televisão normal, mas todos. Você escreve nela assim. Vou arrumar uma. Deus vai prover. Para me desenhar para você, para ver se você consegue entender. Mas imagine o padrão lá da sua casa. Ele é a fonte de energia da sua casa. Vamos desenhar para você entender. Você produz a energia da sua casa? Vivemos um tempo onde você poderia dizer que sim, por causa do sol, né? Mas vamos tirar o fator sol, vamos voltar às antigas. Você produz a energia elétrica da sua casa? Não. Ela vem de algum lugar. Da onde ela vem? Da rede de distribuição de energia. E essa distribuição tem uma administrativa, que no nosso caso aqui é a Energisa. Para que a energia chegue na sua casa, você tem que fazer algum esforço? Você tem que fazer alguma manutenção externa lá na rede? Não, porque isso é um trabalho da administradora da energia, certo? Então a Energisa, no nosso caso aqui, precisa trabalhar, organizar, transformador, fazer o que tiver que fazer para a energia chegar na sua casa. E a energia vai chegar nesse lugar, no padrão, na caixa de energia principal que conecta a rede mestra à sua casa, a distribuidora para a sua casa. A função, preste atenção nisso aqui que é muito importante, estou desenhando. A função da Energisa é colocar energia aqui. Daqui para dentro é responsabilidade sua. Você está entendendo? Então imagine que tem energia para todo mundo, mas na sua casa não tem. O problema está onde? Aí você liga para a Energisa: ó, está sem energia aqui em casa. Ela falou: mas tem energia na rua? Tem. Tem energia no seu vizinho? Tem. Então estamos encerrando essa ligação, não tem nada a ver comigo, porque a energia está liberada.
Estou desenhando, irmão. Acorda aí, abre o olho. Então, daqui para dentro de casa, agora é comigo. Então eu tenho que ver se daqui para dentro a fiação está correta. Eu preciso ver se a minha tomada talvez não seja o problema. Se o meu conector não é o problema. Ou, já aconteceu isso, às vezes é só o disjuntor que está desligado. Às vezes você fica doido porque faltou energia. Nós já passamos por isso aqui. E aí não, liga lá, vai lá, cortou, vai, vem. Ela fala, mas moço, aqui está constando que não está cortado. Não, mas não tem luz na minha casa, algum problema tem aqui. Você já verificou o padrão? Moça, por favor. Eu não desliguei o padrão. Não, mas verifica o padrão. Não, moço, o problema não é. Tá bom. Aí você chega lá, o trem está desligado. O que isso mostra para nós? Deus é o responsável pela Energisa, e Ele vai fazer de tudo para a energia chegar até o seu coração, até você. Só que daqui para dentro, para que as bênçãos fluam, para que a graça se manifeste, não depende de Deus, depende de você descansar. E o descanso é, em primeiro lugar, está ligado o disjuntor? Se o disjuntor está ligado, agora você tem a ação do Espírito Santo, que é o seu eletricista particular, para ver onde está o problema na fiação. Você está entendendo? Então, entenda que qual é o papel do diabo? Não entrar na sua casa e roubar seus fios. O papel do diabo não é ir lá e arrancar como é o nome? Interruptor. O papel do diabo é só vir aqui e desligar a rede. É só isso. Porque se ele desligar aqui, nada vai fluir aqui. Você está entendendo? Então o que faz o disjuntor ligar e desligar? Descanso e ansiedade. Descanso, está ligado. Ansiedade, está desligado. E se está desligado, não flui. Pode ligar lá na rede. Jesus, o negócio é o seguinte, cadê minha energia? Cadê? Vê o disjuntor. Pergunta pro irmão aí se ele está recebendo. Está recebendo, irmão? Está recebendo. Você também está recebendo? Então aqui, ó, o disjuntor aqui está errado. Eu sou o problema. Geralmente a gente coloca a culpa em quem? Deus. Deus não quer fazer na minha vida. Deus faz na vida do Igor, Deus faz na vida do outro. Deus, eu não. É só o disjuntor. E o que é o nosso disjuntor? Descanso. Você está entendendo? Deus tem a provisão. Deus trabalhou por meio da graça. Mas agora nós precisamos ligar o nosso disjuntor. A ansiedade, o estresse, o esforço próprio, o legalismo, tudo isso são coisas que vão lá e desligam a nossa chave. A partir de hoje, lembre-se disso. Você está ansioso, você desligou a rede. Aí sabe o que acontece quando acaba a luz da sua casa? Qual é o primeiro lugar que você se preocupa? Qual é? Acabou a energia lá na sua casa agora. Você se preocupa com o quê? Vela? Morreu quem? Geladeira. Primeira coisa que você pensa é isso: meu Deus, minha comida. Entenda que vamos usar a sua geladeira como sendo provisão. A primeira coisa que a ansiedade rouba de você é a provisão. A primeira coisa que será afetado na sua vida, fora do descanso, é a provisão. Sua carne vai estragar, seu arroz vai azedar. E eu não estou falando de comida, estou falando da provisão de Deus para a sua vida. Tem muita coisa que você está perdendo, porque o disjuntor está desligado. Você está entendendo ou não? Deus não me mandou sim.
só que não chegou, porque está desligado. Eu não vejo Deus agindo na minha vida, é porque o disjuntor está desligado. E a gente tem a velha mania, né? Não sei o que resolve. Será que acabou mesmo? Não tem luz em lugar nenhum, vê aí se chegou. Aí essa aqui não tem, com coisa que daqui para ali vai mudar, né? Aí vai no outro quarto. Por quê? Porque nós estamos caçando no lugar errado. O disjuntor não é, o conector não é o problema é a rede. Se tem energia lá, vai chegar aqui. Mas se não tem lá, não vai chegar. Você está entendendo ou não? Ah, mas deu problema no conector, mas pelo menos choque você vai levar, que está chegando. Você está entendendo ou não? O descanso não cria a bênção. Ficar mexendo no interruptor não vai fazer a energia voltar. Você fica dando código Morse lá para a energia. Volta, volta, aqui ó, volta. Aí a energia que estava, ela fala que ela foi embora, né? Foi para onde, né? Aí a energia está indo embora, ela fala, nossa, está apertando tanto o interruptor, vou ter que voltar. Não, o descanso não cria a bênção. Ele libera a bênção que a graça já disponibilizou. O interruptor não libera energia, ele não cria a energia, ele libera a energia que vem da rede. Se não tem rede, não adianta mexer no interruptor. Você está entendendo? Esse desenho te ajuda ou te dificulta? Pastor, minha tomada não está funcionando. Que tomada que é? Da geladeira, mas a geladeira está descongelando, a provisão não está chegando. Liga o disjuntor. Chega para Deus e fala assim: Senhor, a minha geladeira vai descongelar, eu vou perder minha comida. O Espírito Santo precisa vir consertar essa rede aqui. Ele é meu eletricista. E geladeira é um trem caro de mexer, né? Não é? Esses dias minha geladeira estragou. Fui ligar para um cara para ele arrumar. Pelo serviço dele eu preferia comprar outra geladeira. Eu falei, não, você tá doido. Aí eu arrumei outro, ele foi de Deus. Aquele outro estava endemoniado, mas o outro era de Deus. Mas olha só, a primeira coisa quando falta energia é a provisão que está comprometida. Então quando nos falta descanso, vai faltar provisão. Sabe, um dos milagres de Jesus que mais tem importância na vida da igreja, já falei isso aqui, é o milagre da multiplicação. É um milagre com maior importância. Leia, está lá em Mateus 14, está em todos os evangelhos, em todos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque é muito importante. E Jesus diz o seguinte: depois dessa ocasião, os discípulos enfrentaram uma tempestade. Enfrentaram o quê? Tempestade é sinônimo de quê? Problema. E aí, a Bíblia diz, Jesus disse, na verdade não foi Jesus, foi Mateus que deu o significado, que os discípulos não tiveram fé para enfrentar a tempestade, porque não haviam entendido o milagre dos pães. Então, olha o que esse desenho mostra para nós. A forma que eu encaro a minha tempestade está intimamente ligado à revelação de provisão que eu tenho. Se a minha conexão de provisão não estiver bem estabelecida, eu vou sucumbir na tempestade. O diabo, em primeiro lugar, vai querer afetar a provisão de Deus na sua vida, porque isso destabiliza a sua fé. Se você é um crente que não confia na provisão de Deus, você é um amalequita que luta pelas suas próprias forças. Você pode crer que você é salvo, você pode crer que Jesus salva, você pode crer que Jesus cura, tudo para os outros. Mas provisão nunca é para o outro, sempre é para si. Se eu não tenho experiências de provisão com Deus, eu não tenho base para enfrentar as tempestades. Por isso que é muito fraco a fé da igreja.
porque nós não focamos. É como eu falei aqui, a gente demoniza as pessoas que pedem provisão para Deus. Você precisa ter experiência de provisão. Precisa. Acho que seria uma boa coisa para você orar hoje. Fala: Senhor, eu preciso experimentar provisão na minha vida, porque a tempestade está chegando. Leia a história de Jesus sobre a multiplicação dos peixes, sobre a tempestade. Você vai ver, está escrito lá. Eles não criam, o coração estava endurecido, porque não entenderam o milagre da multiplicação. Então, o descanso não cria a provisão, ele não cria a bênção, ele libera. Jesus já pagou o preço pela rede toda. A graça chegou até você, mas o disjuntor precisa ser ligado. E o disjuntor é ligado no descanso. Amém? Fica de pé, nós vamos orar agora. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Mas para que isso seja uma verdade na nossa vida, precisamos aprender a descansar. Nós vamos fazer a nossa declaração. Eu preciso que você faça isso de coração ao Senhor. Nós precisamos ligar esse disjuntor hoje. Nossa comida não pode perder. Uma outra coisa, depois da geladeira, você preocupa com o quê? Internet. Uma boa. Sua conexão, né? Sem paz, irmão, você não conecta. Sem paz, você não entra no Instagram de Deus. Deus posta e você entra para ver e aparece lá, sem conexão. O que Deus postou? O que Ele falou? Qual que é a promessa? Cadê? Não tem. Depois da internet do irmão, o que mais? Televisão nos dias de hoje, meu bem, só você. Imagine que você vai dormir, tá esse calor. Se preocupa com o quê? Com o seu ventilador, com o seu ar, com o seu refrigério. Com o disjuntor desligado, não tem refrigério. Você pode deitar para dormir, mas você vai ficar perturbado. Você está no culto, mas você não está recebendo, a palavra não entra, porque você está perturbado. Você está entendendo? Liga esse trem em nome de Jesus. Vira para o seu irmão e fala: liga esse disjuntor, irmão. Pastor, mas e se realmente cortaram minha luz? Não vão cortar, porque o preço está pago. Não tem como cortar. Então, se está faltando energia, não é com a Energisa, porque está pago. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Diga: Pai, eu confesso que tenho tentado lutar no escuro. Eu recuso a ansiedade que mantém o disjuntor desligado. Hoje eu aceito o teu convite para descansar em pastos verdejantes. Eu escolho descansar à sombra de Deus, à sombra da obra consumada. Eu ligo o interruptor da fé e confio que a tua graça vai fluir. Em ti eu descanso, em ti eu sou suprido, em ti eu sou seguro. Amém.
Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê uma revelação profunda dessa palavra, que nós possamos entender com profundidade o Salmo 23, o Salmo 91, que prometem a nós bênçãos de proteção, provisão, mas que tem como base a mesma coisa, o descanso. Quebra, Senhor, esse ciclo de esforço próprio na nossa vida, essa mentalidade que nos leva a lutar com o nosso próprio esforço, a fazer as coisas do nosso jeito. Em nome de Jesus, que a tua graça flua sobre nós, que o Senhor nos leve a um lugar, a uma mentalidade, a um espírito de descanso e de confiança em ti. Como filhos amados, que nós nos posicionemos nesse lugar e que nós possamos desfrutar de provisão abundante sobre as nossas vidas. Que assim como os discípulos, Pai, estavam com o coração fechado por causa de não haverem entendido o milagre da multiplicação, Pai, muitos de nós estamos com o coração fechado e incrédulo, porque não temos vivido milagres de provisão na nossa vida. Mas mais uma vez eu te peço, Senhor, manifesta teus sinais de provisão no nosso meio. Mostre a nós o teu poder, Senhor. Assim como o Senhor fez naquele dia com aqueles pequenos pães e peixes. O Senhor fez, ó Pai, abundar naquilo que era pouco. Na escassez o Senhor trouxe a abundância. Que assim seja, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Naquele dia não veio dos discípulos a provisão, veio de um outro lugar. Então, Senhor, não depende de nós a provisão, o Senhor já tem ela preparada em algum lugar. Então que o Senhor faça chegar até as nossas mãos, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que o nosso coração descanse, para o nosso coração não viva ansioso. Eu declaro sinais de provisão sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Ore por isso, irmão, ore por isso. Sem viver provisão, você não vai suportar a tempestade. Escute o que eu estou te dizendo, amém? Vamos participar da mesa do Senhor. Sai do seu lugar e vem buscar os elementos aqui. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de fazermos menção ao teu sacrifício. Nós declaramos mais uma vez que nós não somos a fonte de nós mesmos, o Senhor é a nossa fonte. E essa fonte é inesgotável. Nessa fonte há provisão para todas as áreas, para todos os aspectos da nossa vida. Em nome de Jesus, nós acessamos agora a transbordante provisão da tua graça. Nós recebemos agora o dom da tua justiça. E nós declaramos: está liberado o fluir das tuas bênçãos sobre nós. Nós entramos no teu descanso, Senhor, no descanso da obra consumada. Não há nada que precisamos acrescentar à tua obra, ela já está pronta, ela já está feita. Nós já somos o que o Senhor diz que somos, nós já temos o que o Senhor diz que nós temos, e nós podemos aquilo que o Senhor diz que podemos. Não depende de nós. Por isso, ao comer desse pão, ao beber desse cálice, nós declaramos:
nós estamos à sombra do Todo-Poderoso. Nós descansamos na obra consumada, e por isso nenhum mal nos atingirá. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Nós declaramos que a bênção do Senhor nos perseguirão, nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Nada nos faltará, porque o Senhor está guardando a nossa vida, Pai. A obra está consumada. Nós tomamos posse disso, Senhor, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Vamos orar pelos nossos alvos. Vamos orar? Pega o microfone e faz essa oração para nós aí. Feche os seus olhos, comece a orar pelos seus alvos pessoais agora. E aí nós vamos orar juntos pelos nossos alvos coletivos e pela salvação dessas pessoas. Com os teus olhos fechados, vamos apresentar os nossos alvos pessoais. Pai, neste momento apresentamos, Senhor, os nossos alvos pessoais, que seja na saúde, que seja na parte espiritual, de estar mais atento, Senhor, e acessar mais o nível que o Senhor deseja que nós precisamos ser alcançados, Senhor, na nossa vida pessoal, Senhor, que seja no relacionamento conjugal, que seja, Senhor, na parte dentro da nossa casa, que precisa de um manifestado, Senhor. Porque muitas das vezes pensamos que é na nossa força, e muitas das vezes, Senhor, precisamos de um acesso mais a Ti, Pai, para que o Senhor possa trabalhar da forma que o Senhor precisa trabalhar. Então, em nome de Jesus, Pai, apresentamos cada um desse alvo pessoal, para que nós possamos já tomar posse, porque nós já entendemos e cremos, Senhor, que o melhor lugar é estar no descanso. E às vezes esse descanso precisa da perseverança, e nós precisamos perseverar, Pai, porque já está liberado. Então, em nome de Jesus, que nesse alvos, Pai, nós vamos tomar posse e dar testemunho, Senhor, para aqueles que não compreendem, não sabem como administrar, Senhor, verdadeiramente a fé no Senhor. Então, que nós tomamos posse, em nome de Jesus. E sobre
agora, Senhor, a nossa intercessão, oração, a nossa comunidade. Senhor, pedimos 3 alvos, Senhor, e cremos que vamos, Senhor, aqueles que estão desanimados espiritualmente vão estar novamente ativos na fé. Aqueles que estão distanciados, Senhor, por algum motivo que entrou, Senhor, nos olhos e travou o coração. Em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor, a palavra do Senhor sobre essas vidas, para que eles retornem, Senhor, ouvir novamente, ser alimentados novamente da Tua palavra, não por pessoas, mas através do Espírito Santo, Pai. Então, em nome de Jesus, quebra as algemas, quebra os grilhões, os cadeados no mundo espiritual neste momento, Pai, para que a mente, Senhor, venha ser uma mente renovada em Cristo Jesus, para que possamos verdadeiramente, Senhor, compreender que é o Espírito Santo que vai mover. E nós ligamos, Senhor, ligamos a nossa oração juntos, para que possa ter mantimento, Senhor, mantimento no lares deles, físico e espiritual, movendo o coraçãozinho deles novamente para acender a chama, Senhor, a chama de estarmos juntos, Pai, adorando o Teu santo nome, e juntos como igreja, Senhor, porque sabemos que cada vez, Senhor, que nós alimentados da Tua palavra, nós vamos crescer, Senhor, nós vamos, Senhor, amadurecer, nós vamos, Senhor, ser enraizados cada vez mais em Cristo Jesus. Nós vamos, Senhor, juntos, Senhor, fazer acontecer o nosso propósito ser manifestados, não só, Senhor, aqui neste 4 cantos de parede, mas nós vamos, Senhor, para os nossos lares, nós vamos para o nosso vizinho, nós vamos, Senhor, para outros lugares deste lugar de Rondonópolis, mas que nós vamos, Senhor, viver o sobrenatural do Senhor. Mas dai-nos, Senhor, a segurança, para que não seja da nossa força, mas a força do Senhor, Pai. Nós entregamos o nosso objetivo como igreja, em nome de Jesus. Agora vamos orarmos juntos para cada um, aqueles que apresentaram a vida de pessoas para ser alcançado para o Senhor Jesus. Nós vamos interceder para vidas que querem ser salvas pelo Senhor Jesus. E aquelas 3 pessoas, Senhor, 5 pessoas que eu coloquei, Senhor, eu creio que o mover do Senhor, o mover do Senhor, Pai, já está acontecendo. Pela fé libero, Senhor, eu libero o descanso, Pai, para que possa o Senhor ser manifestado, não só, Senhor, sobre essas pessoas, mas que possa distribuir, Senhor, para aqueles que estão do redor deles, Pai. Então, em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda cegueira espiritual, para que possam eles ver em nós, Pai, a glória do Senhor. Aos ouvidos que estão surdos, Senhor, que nem estão ouvindo, não estão entendendo aquilo que nós estamos semeando para eles, Senhor, que os ouvidos espiritual venham estar atentos, para quando nós falar, Senhor, o Espírito Santo mover, para que através das nossas vidas sejamos, Pai querido, um canal de bênção para a vida deles. E os corações que tiverem endurecido, não compreender o que é alcançar a salvação, o que é aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da vida deles, que eles possam compreender, Pai, cada detalhe de experiência das nossas vidas, Pai, e eles ser alcançados em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, nós cremos que eles também vão viver o sobrenatural do Senhor. Então move sobre cada coração, Pai, apresentados para alcançar, Senhor, a salvação. E aqueles que estão distanciados também já vem, Senhor, voltar novamente, ter esse acesso da comunhão com o Senhor. Nós começamos a compreender, Pai, como é bom entender que nós temos que descansar no Senhor, não na nossa força, mas deixar o Senhor mover, Pai, e os nossos pedidos vamos ter resposta,
nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Vamos crer, vamos depositar a nossa fé, para que tudo venha a ser concluído, amém? Glória a Deus. Nós vamos ofertar ao Senhor, para a gente encerrar esse momento. Pai, nós selamos esse tempo diante do Senhor com as nossas ofertas, crendo, Senhor, que tudo que foi liberado, que tudo que foi gerado pertence a nós. Nós tomamos posse, Senhor. Nós entramos nesse lugar de descanso e nós declaramos a liberação dessas bênçãos, o fluir dessa graça, dessas bênçãos sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, que nós possamos ver essa semana a Tua mão operando em nosso favor, que nós vejamos os sinais da Tua graça se manifestando sobre a nossa vida, Pai. Eu declaro isso mais uma vez sobre nós, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amanhã estamos aí de novo, vencemos uma semana, vamos vencer essa segunda, em nome de Jesus. Fica firme, fala para o seu irmão, fica firme, irmão. Desanima não. Glória a Deus. Deus abençoe você. Até amanhã em nome de Jesus.